Gostaria de começar convidando para que venha ao tablado o conselheiro fiscal da FENOP, o senhor Felipe Constantino da Silva Andrade, a fim de receber o ministro, nosso palestrante. Por favor, conselheiro Felipe Constantino, queira vir ao tablado, por gentileza. Seja bem-vindo. Convidamos, então, agora ao nosso tablado o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Alexandre Luiz Ramos. Por favor, senhor ministro, queira vir ao palco. O tema do ministro, desafios do trabalho portuário. Senhor conselheiro Felipe, para receber, fazer as honras, o senhor tem a palavra. Senhoras e senhores, autoridades presentes, representantes de setores portuários, empresários, dirigentes sindicais, demais convidados, em nome da FENOP, a gente reitera as boas-vindas de todos nessa tarde. Agradeço ao presidente Sérgio Aquino pela oportunidade de apresentar essa ilustre palestra aqui do nosso ministro. Tá? O tema hoje que nos reúne agora nessa tarde, desafios do trabalho portuário, de grande complexidade, atualidade aqui da nossa atualidade, profunda relevância institucional. E aí, com muita satisfação, a gente recebe, tem a honra de apresentar o nosso palestrante, a Sua Excelência, o ministro Alexandre Luiz Ramos, do Tribunal Superior do Trabalho, atual ministro do Tribunal Superior do Trabalho, doutor e mestre em Direito do Trabalho pela Universidade Federal de Santa Catarina, ao qual foi professor adjunto de 95 até 2003, bacharel em Direito pela Universidade, também Federal de Santa Catarina, atuou como gestor estratégico de metas do TRT e coordenou o Comitê Gestor Estratégico Nacional da Justiça do Trabalho, assim como assento também no comitê do mesmo tema no Conselho Nacional de Justiça. É membro fundador da Academia de Direito Portuário Marítimo. E aí, com sua palavra, o ministro Alexandre, por favor, conduzir esse tema tão importante aqui para a gente. Bem, muito boa tarde a todos. Eu começo agradecendo o convite que me foi feito pela FENOP, na pessoa do presidente Sérgio Aquino, para, mais uma vez, vir a este evento e discutir temas que são temas importantes para o setor e para a sociedade. Não é novidade que participei da CEPORTOS, coordenando a subcomissão 3, cuja temática era exatamente direito do trabalho portuário. Ou seja, nós estamos às voltas com um projeto de lei que tem a pretensão de revolucionar o sistema portuário, quer dizer, fazendo uma alteração profunda desse marco regulatório, afastando algumas travas que têm, enfim, já de conhecimento e já muito debatido aqui, impedido o necessário crescimento do setor. Nós estamos falando, afinal de contas, de mudança. E quando nós falamos de mudança, surge em todo o ser humano, porque isso me parece que é da essência do ser humano, uma aversão ao que é novo. E isso se chama neofobia. Por quê? Porque o ser humano, para se preservar, ele acaba se apegando a uma certa zona de conforto, e tudo aquilo que sai daquele seu mundo idealizado é um risco para a sobrevivência. Vejam, quando os carros começaram a ser usados, eles vieram na forma de carruagens, só que sem os cavalos, evidentemente. Por quê? Como uma forma
de viabilizar a aceitação da elite econômica na época, que tinha condições de adquirir os automóveis, exatamente por identificar uma mudança, mas não uma mudança tão profunda. Então, isso reflete um pouco do que nós estamos vivenciando. Mas, apesar disso, por outro lado, a sociedade só evoluiu quando nós tivemos a superação dessa fobia. Então, nós precisamos reconhecer que existe, mas superar este medo pelo novo. Claro, não é também abraçar toda e qualquer novidade como se viesse com certificado de garantia, mas olhar, e é este o convite que eu faço, para este projeto, não como uma obra finalizada, mas uma obra que inicia um processo legislativo de debate, de mediação, de muito aprofundamento no estudo, a fim de que nós tenhamos um bom resultado. Então, o convite que eu faço é que nós possamos olhar para essa proposta, despidos um pouco, primeiro, dessa neofobia e também despidos de certos preconceitos. E vejam, uma boa decisão, qualquer que seja ela, em qualquer setor, vai passar por 3 pilares que precisam ser enfrentados: a informação, a ausência de preconceito e a calibragem de expectativas. E eu explico. Já não é novidade que, quanto mais conhecimento se tem sobre um assunto, sobre uma situação, sobre um cenário, melhor a decisão. Ou seja, quanto mais inteligência houver sobre determinado assunto, melhor será a decisão. E vejam, hoje nós temos um auxílio, que além da inteligência, nós temos a exteligência, que é a inteligência externa que está disponível pelo acesso de inteligência artificial. Então, hoje nós já temos a possibilidade de agregar, de somar à nossa inteligência, uma exteligência infinita de conhecimento sobre todos os assuntos que podemos imaginar. Então, nesse aspecto da informação, quanto mais, melhor. Passando para o segundo aspecto, nós temos o preconceito, ou a contaminação da decisão por crenças. E aqui nós temos o contrário, porque quanto maior o preconceito, pior a decisão. Então, nós temos que reduzir os preconceitos sobre determinados assuntos. Então, se eu contamino uma certa discussão, partindo da ideia de que a proposta é ruim, ela será, de qualquer forma, ruim, porque assim eu já a qualifiquei previamente. Isso compromete a qualidade de uma boa decisão. E, por fim, é a calibragem de expectativas. Porque, vejam, se eu chego para o Watson, por exemplo, e recomendo um restaurante, e digo que é o melhor restaurante do mundo, eu elevo a expectativa dele para um padrão fora do normal, ele vai chegar lá, e a comida pode ser maravilhosa, mas ele vai chegar com tanta expectativa que aquela comida não vai ser tão boa. Por outro lado, se eu digo, e ele me conta que vai em um determinado restaurante, porque já reservou, já está tudo certo, e eu digo que aquele restaurante é horrível, que a comida é um horror, mas, enfim, ele já se comprometeu, já tem compromisso lá, ele vai chegar, e a comida pode até ser muito ruim mesmo, mas ele vai com a expectativa tão baixa que aquela realidade pode lhe atender satisfatoriamente. Ou seja, nós temos que calibrar as nossas expectativas para ter uma boa decisão. E como é que nós calibramos as nossas expectativas? Fazendo uma análise de cenário.
para fazer análise de cenário, nada melhor do que a metodologia SWOT, né, que analisa o cenário externo a partir de ameaças e oportunidades e o cenário interno a partir das nossas forças e fraquezas. Então, o setor empresarial já está muito acostumado com essa metodologia, porque é o início do processo de planejamento estratégico. Fazer uma análise de cenário, saber onde está, lançar uma visão para o futuro, saber onde se quer chegar, e aí, evidentemente, trilhar uma série de passos, de objetivos, sempre procurando potencializar as forças e mitigar as fraquezas, potencializar as oportunidades e mitigar as ameaças. E vejam, e nós temos no trabalho portuário uma grande força, que é a força já de uma categoria histórica, tradicional, que está nesta atividade econômica há décadas. Isto é algo positivo. Talvez em nenhuma outra atividade econômica se tenha trabalhadores que ficam tanto tempo numa única atividade. Então, há uma força aí, porque nós temos um incremento por necessidade da ampliação da atividade econômica. Nós temos, eu identifico assim também em linhas muito gerais, uma fraqueza no trabalho portuário, que é uma qualificação insuficiente, ou precária, ou não adequada, não atualizada. E vejam, isso é responsabilidade de todos. E aqui eu coloco os trabalhadores, porque todos os trabalhadores são responsáveis também pela gestão de suas carreiras. Então, me parece que a responsabilidade é do operador portuário, é do ógmo, é do empregador quando for um terminal de uso privado, mas é também do trabalhador. Isso acontece em todos os setores da economia. Eu acho que nós temos uma grande oportunidade, que é discutirmos uma regra para o setor mais adequada ao presente. O mundo tem se transformado com muita velocidade e nós precisamos ter cada vez mais regras adequadas ao tempo. Mas não só ao tempo presente, mas ao tempo futuro também. Porque uma nova legislação vai regular as situações de hoje, mas também as situações do futuro. Então, nós precisamos fazer também uma análise de ver um pouco como será o trabalho portuário daqui 5 anos, daqui 10 anos, quer dizer, como é que o impacto desses novos processos de trabalho impactados pela tecnologia vão impactar a própria força de trabalho. Agora, nós temos uma ameaça concreta, que já se evidencia nos dias de hoje, que a atividade portuária tem se mantido estável, porque em alguns momentos parece que a gente caminha para o lado. Então, quando a gente tem, por exemplo, o agronegócio demandando mais atividade portuária, outros setores se retraem. E isso, na média, compensa. Mas a ideia não é essa. O Brasil não pode ficar andando para o lado, não pode ser um gigante deitado em berço esplêndido. Não pode ser um país, como ouvimos já desde criança, um país do futuro. E isso parece que nos dá uma licença poética para postergarmos este futuro, porque, afinal de contas, o futuro nunca chega, né? Ele está sempre na nossa frente. Então, nós temos uma ameaça concreta de uma estagnação do setor, e isso é ruim, porque vai gerar, no final das contas, uma redução por demanda de força de trabalho. E aí, me parece que foi absolutamente muito oportuno
o ministro André Mendonça trazer essas posturas numa negociação, a postura competitiva e a postura cooperativa. Quando se debate qualquer assunto, ainda mais na área trabalhista, que existe historicamente um conflito de interesses legítimo, real, talvez as empresas queiram ter uma força de trabalho mais qualificada por um custo que elas avaliam como um custo adequado, mas para os trabalhadores esse custo nunca é o que, de fato, remuneraria todo o trabalho, toda a dedicação, enfim, em todas as atividades econômicas. Então, mas quando nós temos um conflito, nós normalmente vamos defender as nossas posições. E posição é algo difícil de negociar, que cada um tem a sua, não abre mão, e talvez seja até bom que assim seja. Mas, num processo de negociação, nós temos que deixar de lado as nossas posições, não deixar de lado, mas superar a discussão pela posição e discutir o interesse que cada um apresenta legitimamente para a negociação. Claro que os trabalhadores, por conta da proposta que foi feita agora, transformada em PL, e, repito, não é um texto fechado, vai ser objeto do debate no Parlamento, se sentem prejudicados nos seus interesses e, basicamente, interesses remuneratórios. Quer dizer, como é que ficará meu padrão de remuneração se, por exemplo, a exclusividade for substituída por prioridade? Mas esse é um debate legítimo. Agora, numa perspectiva cooperativa e numa lógica de ganha-ganha, é possível atender este interesse dos trabalhadores por manutenção ou aumento do padrão remuneratório e o aumento das condições de trabalho de modo geral, entendendo também quais são os interesses dos operadores portuários e, mais do que isso, da sociedade, do setor como um todo, porque o projeto apresenta, se fosse aprovado, como está, apresenta tantos ganhos de desburocratização, de eliminar sobreposição regulatória, de facilitar o investimento privado nos terminais arrendados ou autorizados, que nós teríamos, e comentei isso durante várias oportunidades, nós teríamos um aumento de demanda que talvez os trabalhadores portuários não conseguissem atender num primeiro momento. Quer dizer, garantindo aquilo que é o mais importante, que é um padrão salarial estabilizado, adequado e assim por diante. E veja, o ministro André também comentou algo que é muito interessante nessa perspectiva de uma postura colaborativa num processo negocial, que é identificar este valor constitucional do trabalho e da livre iniciativa como ambos valores sociais. Então, vejam, não há, pelo texto constitucional, e me parece que sabiamente, uma distinção de que ou se protege a iniciativa privada e se prejudica o trabalho, ou se beneficia o trabalho e se prejudica a iniciativa privada. São conceitos complementares. E por quê? Porque trabalho só se realiza numa perspectiva de iniciativa privada. E explico. Um trabalhador autônomo, um profissional liberal, um microempreendedor individual, todos eles trabalham? Sim, estão trabalhando. Mas, ao mesmo tempo, e principalmente no caso de MEI,
é um trabalho que concorre com o empreendedor e com o investidor, ainda que micro. Agora, o trabalhador subordinado, e aí colocamos o trabalho avulso como um trabalho que se subordina a uma estrutura de operação econômica, só se realiza pela iniciativa privada. Porque se nós não tivermos o empregador, que é a empresa que contrata, que admite, que dirige e remunera a prestação do trabalho, não há emprego. É uma relação contratual que pressupõe duas pessoas. Então, por isso que, sabiamente, a Constituição estabelece como valores sociais o trabalho e a livre iniciativa. E veja, quando a gente fala num trabalho que se subordina à operação, e também já ouvi isso e tive a oportunidade de debater em outras oportunidades, há uma crítica a um dispositivo que foi inserido no anteprojeto, agora o projeto de lei, que diz que compete aos operadores portuários definirem em primeira mão, num primeiro momento, as condições de trabalho. E vejam, isso acontece em todas as atividades econômicas, no mundo inteiro. Quem empreende, quem cria empresa, escolhe o tipo de operação, mas não escolhe porque partiu dele, escolhe a partir de uma análise de cenário, de mercado produtor, de mercado consumidor, identifica um nicho de atuação econômica e empreende. Cria uma empresa, aporta recursos, compra maquinário, se for necessário, e começa a fazer a operação. E por que é o empregador, a empresa, no caso aqui o operador portuário, que assume os riscos da atividade econômica? Se der certo, ele tem o seu lucro garantido, mas se não der, o ministro André também comentou isso, ele que tem que pagar a conta dos direitos trabalhistas, e tem que ser assim mesmo, dos débitos tributários, dos fornecedores e assim por diante. Olha, porque ele assume os riscos da atividade econômica, é que ele tem que definir em primeira mão o perfil de trabalhador, qual a jornada, o local de trabalho, a função e a remuneração que cabe no projeto de empresa que foi elaborado. Isso é assim em todos os setores, no bancário, no comércio, na indústria, e deve ser assim naturalmente no setor portuário. Vejam, até comentava, inclusive um sindicato de trabalhador, quando contrata os seus empregados, a secretária, eventualmente o motorista, alguém da Copa, pessoal de documentação, de escritório, é o sindicato que define o que pode pagar, dentro, claro, de limites que a legislação estabelece. Então, isso é absolutamente natural. Mas o que se espera? Se espera, como em todos os demais setores, que a negociação coletiva possa incrementar esse padrão remuneratório, melhorar as condições de trabalho, fazendo o que se chama de adequação setorial negociada. Então, se determinada operação permite, porque exige, porque é possível, uma fixação de condições melhores do que aquelas previamente estabelecidas, que se negocie nesse sentido. Agora, muitas vezes também, a gente sabe que a negociação não é só uma marcha para frente. Às vezes, para se fazer essa adequação setorial negociada, é preciso concessões recíprocas, nessa perspectiva de ganha-ganha, de que houve uma colaboração. Ninguém vai só abrir mão, né? Nem o empresariado vai só abrir mão e atender toda a pauta
reivindicatória dos trabalhadores e nem o contrário. Os trabalhadores aceitarem tudo aquilo que as empresas desejam. Não, é um ganha-ganha, concessões recíprocas, mas numa perspectiva de melhoria das condições de trabalho. E, para concluir, quando se fala em negociação coletiva, e aí eu entro num ponto que é muito controvertido, mas é o meu ponto de vista, né, no fim, eu penso assim, não quer dizer que eu vou pensar assim para o resto da vida, mas não quer dizer que eu não respeite também quem pensa de forma contrária. Respeito, escuto, mas, enfim, no final das contas, cada um tem que ter as suas convicções. Quando se trata de negociação coletiva, a estrutura jurídica brasileira procurou dar uma paridade de armas, exatamente para que ninguém coloque no pescoço da outra parte uma faca e você agora vamos negociar. E vejam que a Constituição garante aos trabalhadores o direito de greve. E greve é a paralisação do fornecimento do trabalho, o que significa, em muitos casos, a paralisação da própria atividade econômica. Vejam, os trabalhadores têm esse poder de deliberarem em assembleia e falar assim, nós vamos parar. E o empregador vai fazer o quê? Não tem o que fazer, ele tem que parar junto. A agência bancária tem que fechar, não vai atender os seus clientes. A indústria para o maquinário, vai deixar de produzir. A operação portuária para também, com todas as consequências que tem, tanto no setor portuário como nos demais. E vejam, a nossa legislação também proíbe as empresas de fazerem lockout, que é a empresa decidir que vai paralisar as suas atividades. A empresa não pode fazer isso. Se não, eu vou aqui num processo de negociação, eu vou parar a minha atividade porque isso vai pressionar os trabalhadores a aceitarem, aderirem no todo ou em parte a minha reivindicação. Sabiamente, a legislação estabelece esse equilíbrio de forças. Agora, de novo, os trabalhadores têm esse direito de paralisar o fornecimento de mão de obra como mecanismo de pressão para a negociação coletiva. Isso é do jogo. Alguém pode até dizer, não, isso é certo, é justo, não é justo, mas essa é a regra do jogo. Agora, vejam, quando se coloca, se adiciona a este cenário a exclusividade, que significa o quê? Um outro mecanismo adicional de retirar o acesso do operador portuário à mão de obra que ele definiu que tem que ser vinculada. E não é porque ele definiu também, porque saiu da cabeça dele, sonhou que tem que ser assim e vai ser assim. Definiu porque o dono da carga define o tipo de operação. Se for um granel sólido, é de um jeito, se for granel líquido, é de outro. Se for carga geral, é um jeito. Se for container, é outro completamente diferente. Então, tudo isso é encadeado a partir de exigências do mercado consumidor, do mercado produtor, exportador, importador, que a operação portuária tem que se adaptar e vai definir, por via de consequência, o perfil, o modo, as condições pelas quais o trabalho vai ser prestado. Então, hoje, no sistema da exclusividade, se soma ao direito de greve esta possibilidade de retirar do operador portuário o acesso à mão de obra. E isso desequilibra a negociação coletiva. Tanto que, em alguns casos, em alguns lugares, existe, às vezes, esse desequilíbrio se reflete na prática em, por exemplo, ternos inflacionados ou outras condições
que revelam exatamente este desequilíbrio. E por isso que a opção da subcomissão 3 não foi uma decisão unânime, foi de fazer esta proposta ao Congresso Nacional de colocar a prioridade do trabalhador avulso na contratação vinculada, demandada pelo operador portuário. E aí ele vai avaliar, vai ter essa possibilidade. Eu prefiro ser avulso ou vinculado? E esta é uma decisão pessoal, que ninguém pode definir pelo trabalhador. Ele que vai escolher e vai ponderar, cotejar as suas condições, o que é melhor e o que não é. Agora, a partir do momento em que ele decida que é melhor ficar como avulso, isso não pode impedir que o operador, que assume os riscos da atividade econômica, que no final das contas vai ter que pagar os salários, as remunerações, os impostos e atender os contratos do dono da carga, não possa acessar a força de trabalho. Então, este é o meu ponto de vista, pensando não em beneficiar ou prejudicar a categoria A, B ou C, mas sim pensando no que é melhor para a sociedade. E ainda que isso possa parecer, para um setor ou outro, como um prejuízo, me parece que este não é um prejuízo real. Nós vamos ter um ganho para todo o setor, empresários e trabalhadores, se nós tivermos um desenvolvimento e uma ampliação do setor. Muito obrigado.